Boa noite, irmãs e irmãos. A paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Nós vamos iniciar hoje mais uma interação online, mais um culto de domingo. E, desafortunadamente, a gente tem uma notícia triste para dar àqueles que, evidentemente, ainda não sabem, que diz respeito ao passamento na manhã de hoje do pastor José Alves da Silva Bittencourt, pai da irmã Nemísia e sogro do pastor João Miguel. É realmente algo para se lamentar e desejamos à família, nesse momento, as nossas mais sinceras condolências. E realmente é algo muito triste para nós, sobretudo para os que o conhecemos e que partilhamos impressões com ele sobre assuntos diversos e que tivemos a graça da sua companhia por um certo tempo. Que o Senhor abençoe a toda a família do pastor Bittencourt, toda a família da irmã Nemísia, os filhos, a Mel e todas as irmãs, os filhos do pastor Bittencourt, as irmãs da Nemísia, todos os parentes, enfim, todos os amigos, todos aqueles que o conheceram. Que todos sejam alentados pela presença do Senhor, pelo conforto que o Senhor destina aos seus corações nesse momento. O pastor José Alves da Silva Bittencourt nasceu em 1924, estudou teologia no Seminário Batista do Sul, na Tijuca, no Rio de Janeiro. Foi pastor, que eu saiba, pastoreou 3 igrejas aqui em Minas Gerais, a primeira delas, a primeira de Divinópolis. Na década de 60, foi pastor da nossa igreja, Batista do Salgado Filho, para aqueles que não sabiam. E foi pastor também na Igreja Batista Memorial, onde se jubilou e tornou-se pastor emérito daquela igreja. Teve um intenso trabalho como executivo da Convenção Batista Mineira, implementando projetos importantes para o desenvolvimento do trabalho batista no Estado. Atuou como professor de grego e hebraico no Seminário Batista por longos anos, e só como executivo, salvo engano, acho que foram cerca de 20 anos na convenção. Então é alguém que tem, como a gente diz, uma ficha corrida de grandes serviços ao reino de Deus aqui entre os batistas no estado de Minas Gerais, e todos de alguma maneira se beneficiaram do seu trabalho. Toda essa presente geração de alguma maneira é devedora do esforço do José Alves da Silva Bittencourt, alguém que eu tive a graça de conhecer e que carinhosamente me chamava de professor. Nos nossos encontros sempre conversávamos sobre alguns acontecimentos importantes de anos atrás na convenção ou do trabalho batista no Brasil. E ele sempre se mostrava muito solícito em atender e ouvir as minhas questões e até mesmo críticas que a gente fazia, alguma questão ou outra, e sempre mantinha o bom humor, a afabilidade, e mostrando um traço que nem todos da área acadêmica que o conheceram na faculdade ou no seminário conheceram. Então foi uma grande perda para todos nós, para a família do pastor João Miguel, da irmã Nemísia, das irmãs da Nemísia, dos irmãos, mas é uma perda para todos nós também que o conhecemos e para todos os batistas. Que Deus abençoe a todos eles, volto a dizer, e que Deus lhes conceda nesse momento conforto e a consolação do Espírito Santo. Dito isto, eu gostaria de dar algumas informações também, irmãos, do que diz respeito ao velório. O pastor João Miguel me informou que o velório do pastor Bittencourt ocorrerá na Igreja Batista Memorial das 9 da manhã às 11 da manhã,
portanto, de 9 às 11 horas. E aquelas pessoas que quiserem e puderem participar poderão fazê-lo, desde que em atenção aos protocolos de distanciamento por conta da Covid-19. Então, os irmãos que quiserem aparecer ali poderão fazê-lo certamente para se despedir do pastor Bittencourt, da família, trazer alguma palavra de consolação para a família, mas em atenção a esses protocolos, dentro, portanto, dos limites que nós conhecemos que a gente tem que ficar nessas circunstâncias. Deus abençoe. Mais uma vez, digo a toda a família, abençoe todos vocês. Eu os convido, nesse momento, a abrirem as suas Bíblias para a nossa reflexão de hoje, em Mateus capítulo 13, nós vamos ler do versículo 44 ao 46. Duas pequenas parábolas aí. Mateus capítulo 13, 44 a 46, diz assim: O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Quando encontrou uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo o que tinha e comprou a pérola. Que o Senhor abençoe a sua palavra e abençoe as nossas vidas. De nós, ouvintes da palavra, que temos a esperança de poder assimilá-la em nossos corações como exigência do reino de Deus e vivê-la segundo a vontade de nosso Deus. Irmãos, nós pregamos recentemente sobre esse texto e falamos também sobre a atividade parabólica de Jesus. E esse capítulo 13 de Mateus é um capítulo adensado de parábolas. Ele pode ser chamado de o capítulo das parábolas. E duas parábolas se destacam aqui pela proximidade e temática comum. Essas duas parábolas, elas fazem parte do espólio, da riqueza exclusiva de Mateus e não é compartilhada ou não são compartilhadas pelos outros evangelistas. Então, você só vai encontrar essas parábolas em Mateus. Diante das expectativas populares e também de parte dos discípulos de Jesus, de que o reino de Deus se mostrasse em visibilidade e grandeza, é que Jesus então conta essas duas parábolas, destacando aqui, no primeiro caso, o aspecto misterioso do reino e, no segundo caso, o seu grande valor. A primeira parábola, então, para a qual precisamos atentar, no versículo 44, a do tesouro escondido, leva a nossa imaginação a indagar, a fazer uma pergunta em face daquilo que Jesus conta, de algo, em face de algo característico que ele conta e que nos soa um tanto estranho. Como é possível que alguém, possuidor de uma fortuna, um tesouro, o escondesse num campo que, ao que tudo indica, não era sua propriedade? O texto diz assim: o reino dos céus é semelhante a um homem, é semelhante a um tesouro, melhor dizendo, escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, algo de extremamente inusitado. E a primeira coisa inusitada é: por que alguém esconderia um tesouro no campo? A segunda coisa inusitada é: por que alguém que, tendo achado esse tesouro, que está em propriedade de outro, e, portanto, possivelmente daquele que escondeu já antes, por que ele esconde ali de volta? Ele esconde, portanto, algo no terreno que não é sua propriedade
e a intenção dele é retornar para adquirir aquilo. Isso é engraçado. E é estranho. Mas é evidência de que, nessa época, nesse tempo e lugar, as pessoas costumassem enterrar coisas de valor em vasos. É bom lembrar que nessa época não havia instituições financeiras como as que nós conhecemos e não havia bancos. Havia uma espécie de ensaio da atividade banqueira ou bancária em Roma e nas grandes cidades, mas no campo isso não acontecia. Então, um exemplo antigo talvez nos ajude a entender isso melhor. Mas esse exemplo antigo, ele trouxe impacto sobre, inclusive, a nossa compreensão do Novo Testamento no século XX. Vejam só, um dos tesouros arqueológicos, um dos maiores tesouros e mais significativos do século XX, os chamados manuscritos do Mar Morto, foram encontrados em 1947 por alguns beduínos, alguns pastores de ovelhas. Foram colocados em vasos no interior de várias cavernas na região montanhosa do Mar Morto. E quando foram encontrados e se disseminou esse achado, os arqueólogos e estudiosos do Antigo e do Novo Testamento fizeram festa porque eles trouxeram muita compreensão sobre o pano de fundo do histórico, social, cultural, religioso do Novo Testamento. E nos ajudou muito a compreender também a atividade de Jesus e do movimento a que ele deu início. Pois bem, o reino de Deus, que é o tema das parábolas de Jesus, se assemelha aqui a um tesouro escondido que um homem achou e escondeu. E eu gostaria que a gente enfatizasse esses dois verbos, achar e esconder. O versículo 44. A ênfase aqui se põe no termo alusivo ao oculto, ao misterioso. O reino de Deus não é algo cujas identidade e percepção se dão facilmente como uma realidade humana análoga, similar a essa na nossa própria época, como, por exemplo, um país ou um reino político. Não é possível, mesmo ao melhor observador e sábio, com sua aptidão natural ou com sua competência formativa, intelectual, delinear os contornos geográficos do reino, dizer, por exemplo, onde começam e terminam suas fronteiras, que figuras aí têm poder e quais não têm, como se comporta o seu soberano e que relação ele tem com os seus súditos, etc. O reino de Deus, ele pertence, portanto, à dimensão do mistério, cujo sentido Jesus antecipa em algumas ocasiões, de maneira reservada para os seus discípulos e discípulas, com expressões breves do tipo, ele está entre vocês, ou ele está dentro de vocês. Como mistério, é algo que Deus revela aos pequenos, a seus discípulos e suas discípulas, e aquela gente simples que o segue e se põe à sua escuta, naquela extensão geográfica que hoje chamamos de Palestina, da Galileia até a Judéia. A segunda parábola começa no versículo seguinte, 45 e 46. São 2 versículos apenas. Ela remete a um comerciante de pérolas. E diz que ele, vejamos aqui, ele negocia. É semelhante a um comerciante de pérolas que negocia e procura boas pérolas. E quando ele encontra uma de grande valor, isso não está na sua expectativa normal. Ele então vai, ele vende tudo para comprar essa pérola, para adquirir essa pérola. Ele parece procurar uma que vale a pena. Vejam só, ele entende de pérolas, talvez ele entenda de pérolas melhor do que ninguém.
e ele procura uma que coroa a sua atividade, ou que coroe sua atividade. Ele é como um atleta, se serve para dar um exemplo moderno, é como um atleta que sabe que a realização de sua carreira se dá com o primeiro lugar numa competição mundial ou numa Olimpíada. E trabalha e trabalhou incansavelmente para conseguir esse seu intento. Aqui o reino de Deus é apresentado como algo cujo valor espiritual e moral sobrepuja qualquer coisa humana, quer esteja à disposição, quer não. Num caso e noutro, na primeira parábola e na segunda, Jesus mostra como a graça de Deus atua, embora o termo graça não apareça nessas duas parábolas, nessas duas historietas que Jesus contou. Não é possível, entretanto, ignorar esse aspecto tanto na parábola do tesouro escondido, verso 44, quanto na parábola da pérola de alto valor, dos versos 45 e 46. Na primeira se diz apenas que o homem achou, verso 44. Enquanto na segunda se diz quando o encontrou, verso 46, parte A. O que mostra como tanto o tesouro quanto a pérola são coisas que alteraram significativamente as atividades desses dois personagens por uma espécie de algo, de um achado que foi surpreendente quanto inesperado. Ainda que essas duas pessoas tivessem suas atividades comuns e eles fizessem isso normalmente, eles não esperavam que aquilo fosse acontecer. E é diante desse aspecto surpreendente e inesperado que eles então podem tomar as atitudes que tomam, que a gente vai discutir um pouco mais à frente. Eles têm, com efeito, disposições adequadas a esse encontro. Se eles não as tivessem, eles não poderiam encontrá-las. A gente pode, por exemplo, a gente tem um ditado que diz assim que a sorte acompanha ou se dá para quem está no labor, na labuta, no trabalho. Para quem nada faz e fica só esperando as coisas, nada acontece. Então, esses homens já têm as disposições adequadas, vamos dizer assim, para esse encontro com essas duas realidades inesperadas. Ainda que eles jamais imaginassem que elas pudessem acontecer. Mas o que é interessante aqui, que sugere a ideia da graça de Deus, é que em nada o que aconteceu dependeu dessas disposições deles. Então, entendamos, as disposições são fundamentais, as disposições que eles têm, cada um, são fundamentais para que ocorresse o que aconteceu com cada um deles, mas o que acontece não depende delas. Isso é um dado importante, porque eu quero acentuar justamente a graça de Deus aqui. Isso não remete senão à realidade da graça de Deus, que a despeito dos méritos das pessoas e das conquistas pessoais, se lhes mostra e lhes concede essa grandeza, a grandeza do reino, que é tanto mistério na primeira parábola, quanto valor na segunda parábola, para além de toda expectativa que eles pudessem ter. É isso que nos faz ver, então, a força da graça de Deus operando aqui. E é preciso ficar atento para isso. A nós, a quem o reino de Deus é chegado por meio de Jesus, se nos revela, portanto, como esse nosso encontro com e nossa entrada em o reino de Deus torna-se uma realidade que ultrapassa nossas melhores expectativas, como também nos é oferecida pela graça de Deus, e não cabe, portanto, a nenhum de nós reivindicar quanto a isso qualquer direito ou qualquer mérito.
Deixa eu trocar aqui em miúdos. Eu sei que vocês entenderam, mas vamos reforçar essa parte. Nós estamos no reino de Deus, ou pertencemos ao reino de Deus, porque demos adesão àquilo que Deus fez por nós em Cristo Jesus, e nós nos submetemos ao domínio de Deus, portanto, ao seu reino. Estar no reino é obedecer à vontade de Deus. Mas o que quer que aconteça conosco, e o fato de que nós adentramos o reino, o fato de que estamos nele, de que fazemos as coisas, muito ou pouco, não se deve às nossas aptidões, mas ao fato de que Deus atua em nós por meio de sua graça. Não é porque temos qualquer mérito ou qualquer direito, coisas que nós podemos reivindicar, que as coisas acontecem conosco, em nós e por meio de nós, mas porque a graça de Deus atua nas nossas vidas. Esse é um aspecto saliente nessas duas parábolas, a despeito de a palavra graça, o termo graça, não aparecer em nenhuma delas. O outro aspecto que eu quero chamar a atenção aqui, e que eu mencionei há pouco, diz respeito à atitude desses dois homens, nas duas parábolas, e Jesus tem algo a dizer com relação a eles. Ambos se apressam a tomar duas atitudes. Primeiramente, eles se desfazem de tudo. Esse é um dado difícil de assumir quando a gente pensa na aplicação dessa parábola. No que ela diz respeito à igreja, ou no que ela diz respeito a cada um de nós. A primeira coisa, então, que Jesus diz aqui, eles se apressaram, ambos se apressaram em se desfazer de tudo o que tinham, de todo o seu espólio, de toda a sua riqueza. A segunda coisa que eles fizeram foi, então, adquirir, comprar esse bem valioso. Portanto, nas duas parábolas, Jesus está utilizando metáforas comerciais. Mas não vamos confundir o reino de Deus com metáforas. As metáforas são formas de linguagem, figuras de linguagem. O reino de Deus não se trata de dinheiro. Tratam-se de duas atitudes de quem sabe reconhecer o valor e a grandeza daquilo que acolhem como algo que passa a ser seu, o reino. O reino é algo excepcional na percepção dessas duas pessoas, e como algo excepcional, portanto, é algo que vale todo o seu investimento. Na verdade, ambos dispõem de tudo quanto têm. Seu espólio é aquilo pelo que trabalharam a vida inteira. Precisamos aqui nos perguntar, pelo que nós trabalhamos? O que nós queremos construir quando nós nos propomos a trabalhar? E a gente pode obter diferentes respostas de diferentes pessoas em diferentes estados da vida ou épocas da vida. Alguns podem dizer assim, eu trabalho para dar uma condição boa para minha família, uma boa educação para os meus filhos, uma certa tranquilidade e ter uma aposentadoria tranquila. Outros podem dizer, eu trabalho para chegar ao nível mais alto que eu puder na minha profissão. Cada um pode responder de uma maneira. Que conquista pessoal, familiar, nos custa todo esforço? Nos custa ou nos custou todo esforço? Horas incontáveis de tensão, preocupação, empenho, etc. Alguns trabalham para manter o seu negócio, a sua pequena empresa. Outros trabalham para manter a sua família unida e dar um norte para a sua família. Cada um tem sua preocupação. Mas é tudo isso, toda a riqueza pessoal deles que foi dada em troca, respectivamente, de um tesouro e de uma pérola. E Jesus está dizendo, assim é o reino, assim vocês devem se comportar em relação ao reino de Deus. Seu valor é, na verdade, incomensurável, é o que Jesus quer nos dizer.
Não há nada para se comparar ao reino. Ele é superior a qualquer coisa que quisermos. Se nós formos capazes de mensurar toda a riqueza produzida no mundo, e grande parte dela hoje está nas mãos de poucas famílias, de poucas pessoas, pela acumulação, isso ainda será pouco ou nada, na verdade nada, para adquirir, para ter acesso ao reino de Deus. Isso não dá direito ao reino de Deus. O reino transcende quantitativa e qualitativamente toda a riqueza e produção humanas. E por isso todo o nosso investimento ainda seria pequeno pelo reino, para dar em troca do reino. Aí sim precisamos conectar com aquele aspecto anterior sobre o qual eu falei antes. A graça de Deus, enfatizada no momento anterior, nos mostra que o investimento aqui é qualitativo, ou seja, ele consiste em reconhecer e dar adesão ao projeto de Deus em e para o mundo. E quem o fez, em qualquer circunstância, encontrou o tesouro oculto e a pérola de alto valor. Esse é o cerne daquilo que Jesus quer dizer com essas duas pequenas parábolas. Para tantos incapazes de reconhecer o que Deus tem a mostrar através de Jesus, a grandeza do reino que já se insinuou nas coisas humanas e as transcende por seu valor e natureza divina, resta a pobreza de uma vida que se larga a perseguir quantidades ou qualidades em coisas para conferir status ou segurança. Mas isso é profundamente pobre. Para essas pessoas, o reino de Deus, na verdade, se oculta. O reino de Deus não se mostra como deveria. Para os discípulos e as discípulas, entretanto, há um reino a herdar. Quando suas consciências se deixam iluminar pelo Espírito e pela mensagem de Jesus, a qual aderiram sem reservas. Então, para fechar a nossa conversa, para fechar a nossa reflexão, o que é que nós podemos aprender dessas parábolas? Além do que já foi dito, ou para resumir o que foi dito, na verdade, é que o reino de Deus demanda de nós um investimento pessoal, um custo pessoal muito alto. E aqui eu relembro uma frase que mencionei já em outras ocasiões, de um pastor luterano alemão, Friedrich Bonhoeffer, que morreu no fim da Segunda Guerra Mundial, sob o nazismo, que disse sobre a graça de Deus, a distinção entre graça barata e graça custosa. A graça de Deus, aquela que opera em nós, não é graça barata. Não é aquela da mensagem dos pregadores e pregadoras de prosperidade. Daqueles que acham que o reino de Deus se obtém por barganha, como uma espécie de negociata. Apesar de a metáfora aqui utilizada por Jesus nos dois contextos ser uma metáfora comercial, o reino de Deus não é comércio. O apóstolo Paulo diz: o reino de Deus não é comida nem bebida. Ou seja, não trata dessas questões, das necessidades, desse tipo de necessidade humana ou daquilo para o que os homens correm, simplesmente. O reino de Deus é primeiramente a vontade de Deus que toca a nossa consciência, solicita a nossa adesão e passa a ser a nossa vontade. Quando se dá adesão ao reino de Deus, aí então busca-se realizar no mundo as exigências desse reino, de justiça, de misericórdia, de solidariedade, etc., de paz.
de pacificar onde há conflitos, etc. Mas o reino de Deus é uma realidade que transcende fundamentalmente as riquezas e os projetos humanos. É a vontade de Deus sobre a sua criação e sobre a humanidade. E quando nós damos adesão a ela, ao reino, ele nos chega como graça, como gratuidade. Como gratuidade que demanda, que exige de nós reconhecer o seu valor, seu alto valor, acima de todas as coisas. Ele demanda de nós, na verdade, a vida. Ser comprometido com o reino de Deus é entregar sua vida a Deus, para Deus atuar. É nesse sentido que Jesus mostra, então, a urgência com que esses homens acorrem a dar conta de uma ação que coroa seu empreendimento. Imediatamente, o homem vai lá, então, cheio de alegria, vende tudo para adquirir aquele campo. Porque ele sabe que naquele campo está um tesouro. Isso é o reino de Deus. O que ele diz é, então, invistam no reino desse modo. Invistam no reino com essa atitude, com esse jeito de ser, com esse ethos. No segundo caso, o reino de Deus é como uma pérola de alto valor e quem encontra, quem se deu conta dela, quem teve a percepção dela e que sabe que ela não resultou do seu trabalho, portanto é graça, é bondade de Deus. Ele vende tudo o que tinha para adquirir essa pérola. Essa é a natureza do reino. O reino é algo extraordinário, é algo exuberante, é algo misterioso. Sim, ele tem esse caráter misterioso porque ele não é fruto do nosso empreendimento, tampouco fruto da nossa inteligência. É Deus quem o produz por meio de Jesus Cristo, por meio das palavras e das ações de Jesus Cristo. E na medida em que nós atendemos às palavras de Jesus para realizá-las, nós nos tornamos parceiros de Deus no mundo para fazer a sua vontade. Essa é a natureza do reino, esse é o compromisso que a gente tem. Essa pérola de alto valor. Quem se deu conta disso, quem compreendeu isso, terá compreendido o que o reino de Deus significa. Ele é incomensurável e demanda de nós tudo, todo o nosso investimento. Que o Senhor nos abençoe e abençoe a sua palavra em nossos corações. Vamos orar para a gente terminar esse nosso momento. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por tua misericórdia e bondade. Estamos nesse dia entristecidos pelo passamento do pastor Bittencourt. Pedimos ao Senhor Deus, à sua família, a todos os seus familiares, filhos e filhas, netos, sobrinhos, todos os parentes, todos os seus amigos, todos aqueles que estão nesse momento enlutados, tristes. Pedimos a consolação, a paz vinda do teu Espírito para as suas vidas, porque só tu és capaz de trazer para seus corações, esse momento de tristeza, ó Senhor Deus, o devido consolo, o devido conforto. Ó Senhor Deus, pedimos que o Senhor nos guarde do mal, abençoe as nossas famílias, abençoe a família do pastor João Miguel, a irmã Nemísia, abençoe a todos os irmãos e irmãs da nossa igreja, todo o teu povo aqui nessa cidade. Cubra-nos, ó Senhor Deus, com tua graça e misericórdia, e, ó Senhor Deus, que sejamos atentos à tua voz e às exigências do teu reino, e por ele nos empenhemos, assim como o Senhor diz na sua palavra, que em resposta à excepcionalidade, grandeza e valor do reino, saibamos investir nele tudo aquilo que o Senhor nos deu em termos de vida, de experiência, de afetos, de realizações.
para a glória do seu nome, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então estamos despedidos, que o Senhor abençoe a todos.